decretada por representação da autoridade policial, então pode haver representação do delegado. Pode haver decreto de prisão temporária, de prisão preventiva, prisão preventiva, a requerimento do MP ou do querelante, e pode haver prisão temporária a requerimento do assistente. Criticável, mas de qualquer forma está escrito lá, do assistente, que seria o assistente de acusação. Ok? Agora, durante a fase processual, a lei dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada, agora sim, de ofício, porque agora o juiz teria sido provocado, uma vez que já foi exercida a ação penal, já foi oferecida a denúncia, né? Então, o que você tem é que o judiciário foi provocado, e uma vez que ele foi provocado, agora ele pode sim, tem poder geral de cautela e pode decretar a prisão preventiva de ofício, ok? Pode haver decreto de prisão preventiva mediante representação da autoridade policial. Pode haver a requerimento do MP ou do querelante e ainda a requerimento do assistente. Então, repare que o que a gente observa em termos do artigo 311 é que o artigo 311 entrega, sim, legitimidade à autoridade policial para pleitear a prisão preventiva, tanto na fase de inquérito quanto durante a ação penal. Embora seja certo que durante a ação penal a probabilidade do delegado estar atuando ainda é mínima, ele vai sim, muitas vezes, algumas diligências ainda necessárias que o juiz possa determinar, talvez ele auxilie, mas tecnicamente não haveria por que a autoridade policial estar ainda funcionando em fase processual. Mas, em fase de inquérito, com toda certeza, o delegado pode e deve representar pela prisão temporária. Então, pela prisão, eu cismei, pela prisão preventiva, certo? Então, é possível prisão preventiva na fase de inquérito? É. Ana, eu já li que não cabe. Não, presta atenção. Vários autores com um posicionamento garantista defendem que não haveria razoabilidade numa prisão preventiva decretada na fase de inquérito no momento em que, durante o inquérito policial, vejam, ainda não temos prova da infração e indícios suficientes de autoria. Então, no momento em que na fase de inquérito o que nós temos são ainda suspeitas, porque se já tivéssemos prova da infração e indícios suficientes de autoria, a denúncia já teria sido oferecida. Então, se eu ainda não tenho prova da infração e indício suficiente de autoria, como explicar uma prisão preventiva decretada em fase pré-processual? E se já existem prova da infração e indício suficiente de autoria para buscar a preventiva, por que a denúncia não foi oferecida? Então, existe essa discussão? Existe, mas não para a nossa prova CESP. Ficou bem claro? Para a nossa prova CESP, não vai haver discussão. A lei autoriza a prisão preventiva na fase de inquérito, a lei entrega ao delegado legitimidade para pleitear a prisão preventiva e, portanto, o delegado pode e deve, com base no artigo 311, requerer a prisão preventiva ou representar pela prisão preventiva em caso de presença dos pressupostos, dos requisitos que autorizam esta prisão. Ok? Então, é possível? É possível com base no artigo 311, certo? O delegado tem esta legitimidade, certo? E pode pleitear ao juiz aquela prisão, certo? Muito bem. Então, novamente, agora é preciso, obviamente, que exista uma investigação criminal, que exista uma investigação policial em curso, tá? Bom, o grande problema é que nós sabemos quem pode decretar a prisão preventiva. É o juiz, e é evidente que deve ser o juízo competente. E quem é o juiz competente? Bom, é o juiz tecnicamente competente em razão da consumação do crime. Não é isso? O crime é consumado. Então, o local da consumação, utilizando das regras normais de competência, certo? Então, tudo vai depender daqueles dispositivos relacionados à competência, das regras de competência,
e que nós conhecemos tradicionalmente para qualquer questão de prova. Então, o juízo competente, ele deve ser instado pelo delegado, deve haver uma representação endereçada ao juízo competente e deve-se observar na hora da questão de prova a competência para a busca deste requerimento de prisão, certo? Então, não adianta você endereçar o juízo errado, você tem que endereçar ao juízo que teria competência para processo e julgamento, certo? Então, por exemplo, é um caso de homicídio, um caso de crime doloso contra a vida, então, na verdade, o nosso endereçamento deve ser a uma das varas competentes para processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida, que, em regra, seria o tribunal do júri, né? Então, o que você tem é efetivamente uma discussão relacionada à competência na hora de formular o endereçamento da sua peça prático-profissional, tá? Vai haver uma cobrança neste sentido naquele momento. Então, e o CESP é bem claro em relação a isso, você consegue vislumbrar isso, inclusive, nas nossas folhas de resposta, por exemplo, dos gabaritos de OAB, em que a divulgação das folhas de resposta trazia muito bem uma pontuação específica para o acerto do endereçamento, que depende da identificação do órgão competente. Então, pode ser que a nossa questão traga uma questão relacionada à competência, pode ser que não, tá? Então, voltando, primeira coisa, a questão do juízo competente. Mas nós sabemos que competente é o juiz, que o juízo que tem a competência para processar o feito, muito bem. Mas nós temos também que entender que para decretar a prisão preventiva não basta que haja um inquérito policial, não basta que haja uma representação do delegado ou um requerimento do Ministério Público. É preciso que estejam presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação daquela prisão, né? E onde estão os pressupostos e fundamentos para a decretação daquela prisão preventiva? No artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 312 do CPP, ele traz a mesma informação que antes trazia. Vejam, antes da reforma, o dispositivo era praticamente idêntico. Então, está escrito no artigo 312 que a prisão preventiva poderá ser decretada por garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou por segurança da aplicação da lei penal. Na verdade, veja só, eu não preciso que estejam presentes todos os pressupostos, basta que esteja presente um deles. Então, desde que presente garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, vejam, a prisão poderá ser decretada. Bom, mas toda e qualquer prisão cautelar, na verdade, toda e qualquer medida cautelar, depende do fumus boni iuris e do periculum in mora, que, no caso das prisões, nós sabemos, dependem, na verdade, de uma nomenclatura adaptada. Então, o fumus boni iuris é chamado, para as prisões, de fumus comissi delicti. O periculum in mora, né, no caso das prisões, é chamado de periculum libertatis. Então, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal caracterizam o que nós chamamos de... já ia botar garantia da ordem pública ali, tá doido. Periculum in mora, ou melhor, periculum libertatis. Mas basta o periculum libertatis? Não, eu dependo do fumus comissi delicti. Então, porque o artigo 312 diz que a prisão preventiva será decretada por garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou por segurança da aplicação da lei penal, quando estiverem presentes, e, portanto, e somente quando estiverem presentes, prova da materialidade do crime ou prova da existência do crime, e indícios suficientes
de autoria. Então, vamos tentar entender uma coisa extremamente importante na hora da elaboração da nossa peça prático-profissional. Vejam, aqui está o fumus boniuris, ou o fumus comici delicti, que é a nomenclatura adaptada ao processo penal, que são os fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva. De nada vai adiantar, delegado, você representar por uma prisão se você não demonstrar na sua peça prático-profissional que está presente o fumus e que está presente o perículo. E não adianta você colocar de forma vaga. A questão tem que trazer para você elementos concretos que demonstrem a presença daqueles pressupostos, ok? Ou dos pressupostos e fundamentos. Então, não basta você dizer assim, olha só, a prisão é necessária para a investigação. Porque, vejam, prisão preventiva não é decretada por ser ou não necessária para a investigação. A prisão preventiva é necessária se houver garantia da ordem pública, portanto, se houver probabilidade desse indivíduo voltar a delinquir, não é isso? Ou garantia da ordem econômica, ou seja, se o crime for um crime contra a ordem econômica, sistema financeiro, então probabilidade dele voltar a praticar crimes contra a ordem econômica ou sistema financeiro, por conveniência da instrução criminal, ou seja, um indivíduo que solto prejudica a colheita de provas, ameaça testemunhas, destrói documentos, ok? Ou risco para a segurança da aplicação da lei penal, o risco dele fugir. Então você vai ter que demonstrar isso na sua petição. Onde está na questão a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, ou a conveniência da instrução criminal, ou a segurança da aplicação da lei penal. Mas, Ana, é pouco tempo. Sim, mas olha para cá, é pouco tempo, mas ainda que de forma direta, objetiva, mas clara, certo? Você vai ter que dizer isso. Ok? Da mesma forma, você tem que demonstrar que naquele inquérito, que naquela investigação, já existe prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a prisão. Ficou claro? Que não deixam margem a dúvidas sobre a necessidade da prisão no momento em que presentes os pressupostos de uma medida cautelar. Ok? Então, é importante que você se lembre disso. Tá? Finalmente, nós sabemos ainda que a lei produziu aí, a Lei 12.403, uma nova e grande alteração no artigo 313 do Código de Processo Penal. O artigo 313, ele na verdade apresentou para a gente uma modificação grande, porque antes a prisão preventiva era possível em crimes punidos com reclusão. E nos crimes punidos com detenção, nos casos em que, enfim. Bom, com a reforma, houve uma restrição muito grande dos crimes em que se admite uma prisão preventiva. E isso pode e provavelmente vai ser o objeto da discussão na hora da nossa prova. A probabilidade de uma peça profissional envolvendo uma representação com prisão preventiva ou prisão temporária é muito grande. Mas a questão não vai dizer a você, faça a representação pela preventiva ou faça a representação pela temporária. A questão vai te dar os elementos e você vai ter que definir qual das duas caberá naquele caso concreto. Se é a preventiva ou se é a temporária. Entenderam? Então você vai ter que sustentar por que motivo você está pleiteando a preventiva e não a temporária, né? Por que motivo você está? Então, é uma cobrança de conhecimento em torno da questão teórica sobre as prisões preventiva e temporária, né? Que tem pressupostos, requisitos diferentes uma da outra, ok? Então, você não pode achar que, porque cabe a temporária, cabe a preventiva. Não. Você não pode, por exemplo, numa prisão temporária, sustentar que a prisão deve ser decretada por garantia da ordem pública. Se você disser isso, você errou a questão. Então, você tem que sustentar na preventiva a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a segurança da aplicação da lei penal ou a conveniência da instituição criminal, ou uma ou outra, né? Ou mais de uma, dependendo do caso. Certo? E na temporária, você vai ter que sustentar outra coisa que está prevista na lei de prisão temporária. Certo? Então, vamos voltar. No artigo 313, o que você tem hoje
é a informação de que a prisão preventiva ela será possível desde que presentes os pressupostos do 312. Então, repare, não basta falar do 313, não basta falar do 312. Na hora da elaboração da sua peça profissional, você tem que falar dos dois. Você tem que dizer onde estão os pressupostos. Tem prova da infração, tem indício suficiente de autoria para a prisão, ok? Você vai ter que dizer se tem garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência de instituição criminal ou segurança. Qual deles? Certo? Do 312. E depois você vai ter que dizer que a prisão é cabível naquele caso concreto. E por que ela é cabível naquele caso concreto? Porque a hipótese ela se enquadra dentro da situação prevista no 313. Qual delas? E aí o 313 diz que a prisão é possível nos crimes dolosos. E aí diz a lei, né? Com pena superior a 4 anos. Pena máxima. Ok? Em abstrato. Então, repare que a pena que seja igual a 4 não cabe prisão preventiva. É preciso que a pena seja superior a 4. Então, exemplo, furto simples. No furto simples não cabe prisão preventiva. Pelo menos a princípio, não. Mas no furto qualificado é diferente, né? E a questão vai envolver também a identificação do tipo penal, porque vai ser esta a forma de cobrança, cobrando simultaneamente a parte penal e a parte processual, né? E aí vejam, então com pena máxima superior a 4, tá? Depois, vejam, diz o inciso 2 do artigo 313, certo? Que nas hipóteses de reincidência. Peraí, Ana, então se o indivíduo for reincidente, aí será cabível a prisão independentemente do crime ter pena de superior a 4. Exatamente. Então, vamos imaginar que seja um caso de furto simples, mas ele é reincidente, certo? E de preferência um reincidente específico, que é a hipótese. Então, nesse caso, haverá, sim, possibilidade da prisão preventiva, certo? E, finalmente, está explicado lá, bem claramente, que também será possível a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, idoso, enfermo, criança, adolescente, para garantir as tutelas de urgência. Então, repare que essa é uma outra grande, enorme probabilidade de questão de prova para a gente. Uma hipótese envolvendo violência doméstica. É uma probabilidade monstruosa na nossa prova, tá? De que tenha violência doméstica, não necessariamente contra a mulher, mas pode ser que apareça uma violência doméstica contra a mulher, certo? Em que existem tutelas de urgência que vêm sendo ameaçadas, vêm sendo colocadas em risco e a prisão se faz necessária. Agora, preste atenção. Ainda que o inciso 3º, que é essa hipótese, do artigo 313, certo? 3º ou 4º, enfim, do artigo 313 esteja presente, é preciso demonstrar a presença do 312. O 312 tem que necessariamente estar conjugado com o 313. Não basta um, você tem que sustentar os dois, ok? Ou tem que demonstrar que os dois se encaixam, certo? Finalmente, o artigo 313 diz ainda que a prisão preventiva pode ser decretada na hipótese do indivíduo não fornecer elementos sobre sua identidade. Então, para fins de identificação. Mas tão logo a identificação dele seja esclarecida, ele tem que ser colocado em liberdade. Da mesma forma que o 313 tem esse parágrafo, a Lei 12.403, ela colocou e inseriu um parágrafo no artigo 312. Então, vejam, quando é que o indivíduo pode ser preso preventivamente? Por garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Beleza. Desde que presente, prova da infração e de suficiente autoria.
Mas existe um parágrafo que diz que a prisão preventiva também poderá ser decretada se ele viola as medidas do artigo 319 do CPP. Ou seja, em vez de decretar a prisão preventiva, o juiz resolveu aplicar uma daquelas medidas cautelares não prisionais de que trata o artigo 319. Mas ele não cumpre, certo? O juiz até já modificou, não cumpre, não tem jeito, então a prisão preventiva vai ser decretada. Ok? Agora então, gente, vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Então vamos para ela? Mostra para mim, Aline. Vejam, essa é a nossa questão dessa aula, primeira questão da aula 2. Vamos para a questão. Atento aos novos ditames preconizados pela Lei 12.403 de 2011, supondo deparar-se o delegado de polícia com a seguinte hipótese fática de flagrante, indique qual a providência a ser adotada no intuito da manutenção da custódia cautelar dos indiciados. Elabore a peça processual cabível. Então, preste atenção que a hipótese da questão, ela não envolvia a peça, nós inserimos isso, certo? Para garantir a questão da peça, nós fizemos algumas pequenas modificações. Mas é uma questão de prova de delegado, quero que você deixe claro que a questão dizia assim, olha só, volta lá. Indique, tá aqui, né, qual a providência a ser adotada no intuito da manutenção da custódia cautelar dos indiciados. Então, olha para cá, não tem discussão, era para você sustentar a necessidade de manutenção da prisão. Então, como é que você vai fazer isso? Né? Que prisão você vai pleitear? Certo? Como é que você vai fazer? Tá? E aí, vejam, a questão continua, vamos nós. Opa, era para dar a página. Pronto. 1. João José da Silva e Aloísio da Costa são primos e ambos sobrinhos de Maria da Silva. Eis que esta é irmã de Josefa da Silva e Valéria da Silva, respectivamente genitoras de João José e Aloísio. Muito bem. E aí, morreu Neves, né? Mas Ana, então peraí, mas ela é parente, e daí? Não mudou nada, vamos continuar a ler. Mostra, vai. João José da Silva já foi condenado pelo cometimento de outro delito, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Pô, peraí, ele já foi condenado por um crime de furto qualificado, né? Pô, peraí, então já foi condenado por furto qualificado. A primeira coisa, gente, tendenciosamente, existe uma tendência nossa a fazer isso. É pensar assim, poxa, esse cara é reincidente. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E aí, na mesma hora, você vai lembrar assim, poxa, se ele for reincidente, pode ter prisão, embora o crime seja furto. Vamos prestar atenção na questão? Mostra lá. Então, João José da Silva já foi condenado pelo cometimento de outro delito, artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 do Código Penal, sendo que em 14 de março de 98, transitou a sentença condenatória, cuja pena de 2 anos de reclusão foi integralmente cumprida em 19 de abril de 2000. Mas eu não sei a data da questão. Não, para a gente a data é hoje. Se a questão não disse data, a data é hoje. Tá? Mas ainda que você não soubesse a data da questão, vamos voltar no enunciado. Vamos imaginar que você estivesse treinando essa prova em casa, né? Olha o enunciado. Atenta aos novos ditames preconizados pela Lei 12.403 de 2011. Poxa, para a questão falar isso, tem que ser depois da lei de 2011, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, antes de 2011, meu filho, não foi. Ok? Então, volta lá, mostra. Então, vejam, ele terminou de cumprir a pena em 2000. E nós estamos em 2011. Bom, esse crime ocorreu quando? Eu não sei, mas tecnicamente eu não posso afirmar que ele é reincidente. Só poderia afirmar que ele é reincidente se eu soubesse realmente que ele está dentro do período de 5 anos do final do cumprimento da pena anterior. Mas não é o caso.
Dentro de 5 anos do final do cumprimento da pena anterior, ele não está, não. Ok? Voltando. 3. Aloysio Costa também foi preso, processado e condenado em 24 de agosto de 2002, pela prática do delito descrito no artigo 129, parágrafo 2º, 3, ou seja, lesão corporal grave, enfim, do Código Penal. A pena aplicada de 2 anos de reclusão restou integralmente satisfeita em 9 de janeiro de 2004. Bom, novamente, olha só, 9 de janeiro de 2004, 9 de janeiro de 2004, complicou de novo a situação, ok? Por que complicou de novo a situação? Porque, vejam, 9 de janeiro de 2004, a situação, ela se complica, porque eu realmente estou diante de uma situação em que, a princípio, ele não é reincidente, ele já saiu do prazo de reincidência. Já saiu do prazo de 5 anos após o cumprimento da pena, ok? Voltando. A materialidade do ilícito resta evidenciada no auto de prisão em flagrante, folhas 2/204. Ana, mas aí 04 não é o ano? Não, gente, olha só, são as folhas dos autos. Não é o ano, não é o número do flagrante, não, tá? São as folhas, folha 02, folha 04. Auto de apreensão, folha 16. No depoimento da vítima, que indicou que os conduzidos, em razão do grau de parentesco, tinham livre acesso à sua residência, mas não foram por ela autorizados a levar nada dali, além do depoimento das testemunhas. Peraí, gente, então agora mudou de figura. Porque o crime agora, me parece, é um crime praticado, pelo menos dá a entender essa frase, com abuso de confiança. Né? Porque eles tinham livre acesso à casa, por serem sobrinhos da vítima. Eu não sei exatamente qual é o crime, mas é um crime que eles têm livre acesso à residência da vítima. Então, entram porque as pessoas confiam, tecnicamente, naquelas pessoas, por serem parentes, né? E quando saíram, pelo visto, levaram alguma coisa, né? Finalmente, 5. O periculum libertatis é fornecido pelo comportamento dos acusados, face à reiterada prática delituosa, ou seja, eles já praticaram crimes, não é isso? E agora voltaram a delinquir, e novamente, volta lá, bem como porque, ao serem avistados por um vizinho subtraindo a bicicleta da residência de Maria, então foi um furto de bicicleta, ameaçaram-no, dizendo que se contasse a sua tia sobre o furto, iria sofrer as consequências, ok? Então é para a gente preparar aí uma peça pleiteando uma medida de custódia cautelar, certo? Para garantir que esses indivíduos não sejam colocados em liberdade. Então, você vai ter que preparar um pedido de uma prisão. Agora, qual é a prisão? Porque, vejam, pode ser prisão temporária, porque a lei de prisão temporária, a lei 7.960, ela não admite prisão temporária em furto. Mas ela não foi roubo porque não teve ameaça do vizinho? Não, presta atenção. Ainda que você pudesse atribuir aí a possibilidade de uma ameaça nesse caso, vejam, essa ameaça não se deu para a subtração da réis. Então, o máximo que eu teria era um concurso material. Ok? Então, na verdade, o que você tem é um furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, né? Então, diante da hipótese de um furto qualificado, a pena é superior a 4 anos, certo? E é isso que vai ter que sustentar. Que, na verdade, a hipótese se encaixa numa situação do inciso 1º do artigo 313, ok? E não do inciso 2, porque eles não estão dentro do lapso de 5 anos da reincidência. Mas aquelas questões que foi condenado, terminou de cumprir a pena, teriam uma tendência a nos induzir para a discussão da reincidência. Mas eles não são reincidentes naquele caso concreto. Ok? Por quê? O que está nos levando a pensar isso? Porque eu sei que a prova é depois de 2011. Tá? Bom, então, visto isso, na hora que a gente entrar no próximo bloco, a gente vai ver essa peça prático-profissional. Ok? Até lá.